Queridos irmãos do canal Na Estrada com Cristo e que me assiste também pelo Facebook, outro meio de comunicação, rede social. Vosso irmão Cícero, motociclista e evangelista, falando com vocês mais uma vez uma porção da palavra de Deus. Privilégios se comunicar com vocês. Queridos, tema da reflexão de hoje: Jesus não fundou uma religião. Saiba a verdade, queridos. Jesus, o Cristo, nunca fundou uma religião. Jesus, que é histórico e nasceu do ventre de Maria há 2000 anos atrás, que é o Cristo, que é eterno. Cristo é eterno. Jesus é histórico. Ele nasceu no espaço-tempo. Nasceu há 2000 anos atrás do ventre de Maria. Já Cristo já estava com o Pai criando todas as coisas. Por isso que o Pai falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos fazer. Cristo já estava com o Pai. Então não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Cristo não é sobrenome. Jesus o Cristo. Por isso, quando Jesus perguntou para os apóstolos: o que os homens dizem de mim? Quem eles dizem que eu sou? Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta, um enviado de Deus. Alguns dizem que tu és João Batista. Mas vocês, o que vocês dizem de mim? Jesus perguntou. Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que quer dizer o escolhido. Para os judeus, o Messias. Tu és o Cristo. Então Jesus, ele é histórico, ele nasceu há 2000 anos atrás. Mas o Cristo é eterno. Já estava junto com o Pai, criando todas as coisas. Por isso ele não é criatura, ele é criador. Então o Cristo se encarnou como Jesus no ventre de Maria e habitou no meio de nós. O Verbo que se fez carne habitou no meio de nós. Porém o Cristo é eterno e Jesus é histórico. Por isso é Jesus o Cristo. Jesus, o Cristo, nunca fundou religião, tá? Nunca nem pensou nisso. Não tinha nem culto com hora marcada. A fé em Jesus não é uma religião. Por isso ele pregava o amor, pregava as boas novas de salvação. Ele é o Evangelho. A Bíblia tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala do Evangelho com E maiúsculo, que é Cristo, o Verbo, a palavra que se encarnou e habitou no meio de nós. Jesus, o Cristo, é a palavra de Deus. Por isso a voz veio do céu dizendo: este é meu Filho amado em que minha alma se compraz. É ele que vocês devem ouvir. Ele é a palavra de Deus. E ele nunca fundou uma religião, nem o cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. As pessoas que seguiam ele eram chamadas de discípulos, os do caminho, caminhantes, e aqueles que pertencem à seita dos nazarenos. E até a palavra cristão, que eles foram chamados em Antioquia pela primeira vez de cristão, não foi eles que se chamaram um ao outro de cristão. Foi as outras pessoas que associaram e disseram: olha, vamos, eles andam com Cristo, vamos chamar eles de cristãos. E a palavra cristianismo não existia. Não existe a palavra cristianismo na Bíblia. Porque o cristianismo não foi fundado por Cristo. Foi fundado por Constantino, no 4º século. Imperador romano, que
Se declarou cristão porque queria que os cristãos lutassem em favor dele. Deu terras, deu dinheiro, deu status, deu poder e acabou realmente com a pureza de muitos que seguiam a humildade e a simplicidade de Jesus Cristo. Então o cristianismo foi fundado por Constantino no IV século. Jesus nunca fundou uma religião. E toda pessoa que diz que precisa de religião para ser gente boa é porque não é gente boa. Gente boa pode até frequentar uma religião, mas não frequenta para ser gente boa. Frequenta porque gosta daquelas pessoas, gosta daquele grupo. Mas ela tem índole de Jesus ou Cristo. Então Jesus nunca disse, vamos fazer um templo e vamos se reunir lá toda quarta e chamar aquilo de casa de Deus. Isso era uma ofensa. Quando for falar de casa de Deus, ele falou assim, que casa me edificarei? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. E aquela palavra que ele falou, você está fazendo da casa do meu pai um lugar de salteadores? Aí muita gente acha que Jesus chamou um templo de casa do pai. Como? Se ele mesmo disse que não ia ficar ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Jesus usou de ironia. O que ele está dizendo é aquilo que vocês dizem que é a casa do pai, vocês têm transformado num esconderijo de ladrões? Aquilo que vocês dizem que é a casa do pai. Porque a casa do pai não pode ser destruída, porque a casa do pai somos nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus habita num templo não feito por mãos de homens, mas num templo de cada coração humilde, simples e que crê em Jesus, o Cristo. É ali que ele habita, essa é a casa dele. Vós sois o templo do Espírito Santo. Ele mesmo diz, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada, não no Vaticano, nem na Aparecida, nem Juazeiro do Norte, nem em nenhum templo evangélico. Mas Cícero, a gente pode se reunir? Tem uma pessoa legal lá ensinando a palavra de Deus, prega por amor, de graça. Podemos nos reunir, mas não chame aquilo de casa de Deus, porque a casa de Deus é o seu coração, se você crê em Jesus Cristo. Em Jesus, o Cristo, que não fundou religião. Então, Jesus pregou, que a Bíblia relata, que o Novo Testamento relata, dos 30 aos 33 anos. E nesse período, estou falando que a Bíblia relata, claro que ele fez muitas coisas extraordinárias fora desse período, mas naquela época os judeus discriminavam o homem com menos de 30 anos, se fosse pregar eles nem davam ouvido. A começar por um sacerdote. Então, como Jesus era o sacerdócio real nele, tudo que é narrado de Jesus na Bíblia, tirando aquele período que ele nasceu e 12 anos, quando ele tinha 12 anos discutindo com os doutores, dialogando, discutindo, discorrendo sobre a palavra, mas 99% do que mostra de Jesus é dos 30 aos 33 anos, o período que Jesus pregou, curou, transformou vidas, espalhou amor, até ser recebido na glória pelo Pai. Então Jesus não fundou religião. As religiões foram fundadas por homens. Inclusive grandes guerras e destruições foram feitas em nome de religião. Por isso Tiago, irmão do Senhor, disse, a verdadeira religião, entre aspas, porque ele também não acreditava em religião, mas ele disse, a verdadeira religião é você cuidar do órfão, da viúva e se desviar e evitar se contaminar com esse sistema perdido do mundo, o mundo que jaz no maligno. Então Jesus não fundou religião. Por exemplo, eu prego dia de domingo, 9h30 da manhã, numa sala do lado da minha casa, às vezes na varanda, na estrada de moto, mas eu não chamo aquilo de casa do Senhor. Eu sou um evangelista porque prego o evangelho, espalho o evangelho de Cristo, que não é um cargo, isso é um dom de Deus, que Deus me deu esse dom. E também pastorei uma galera que gosta dos meus ensinamentos, que vê em mim um homem nos passos de Jesus. Então eu não acredito em religião. Agora, dentro de quase todas as religiões, existem gente boas. Agora, para você ser gente boa, não precisa de religião. Precisa você amar seu irmão, amar os animais, amar a natureza, amar a vida, ter gratidão a Deus, ter um coração agradecido,
Aí depois analisar aonde é que tem alguém ensinando a palavra de Deus com verdade, sem fins lucrativos, por amor. Aí você pode ir lá ouvir a palavra de Deus, não em nome de uma religião, mas em nome de Jesus, o Cristo. Procure uma comunidade alternativa, independente de religião, que não tem um dono, tá? Existem umas comunidades assim. O local de reunião dos discípulos de Cristo em Santana de Parnaíba é assim. O Caminho da Graça também é assim. E outros homens queridos que pregam o Evangelho de Jesus, o Valdir, o Ricardo Gondim, o Ed René, o Reverendo Caio Fábio, e algumas comunidades que têm um pastor gente boa, ou um padre gente boa ensinando o Evangelho. Mas Jesus nunca fundou religião. A fé em Jesus não tem absolutamente nada a ver com religião. Por isso, para mim, evangelista Cícero Torres, cada banco de praça é um púlpito, cada coração que crê é um altar de Deus. E o que é a igreja? É qualquer lugar que tem gente boa de Deus reunida. Igreja é gente boa de Deus reunida em qualquer lugar, mesmo que seja debaixo de um pé de maracujá. Se tiver amor, graça, verdade, tolerância, misericórdia, partir o pão, se alegrar, chorar com os que choram. Ali tem gente boa de Deus? Não precisa nem ter religião. Só precisa ter gente boa de Deus, com Jesus ou Cristo habitando em cada coração. Paz e bem.